Efésios 4, versículo 25 a 31. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, de ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Eu quero ler o 32. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim também Deus em Cristo, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Ok? Então, qual é o tema da mensagem de hoje? Faça guerra contra o pecado. Nós estamos numa série de mensagens com esse assunto, porque na Bíblia nós temos 7, em torno de 7, talvez tenha alguma mais ali, uma lista menores no Novo Testamento, 7 listas de pecados, né? Já falamos Marcos, já falamos Romanos, já falamos 1 Coríntios, semana passada falamos Gálatas, e hoje a 5ª lista, Efésios. Se você perdeu alguma dessas pregações, você pode acessar o YouTube e você vai encontrar lá todas essas pregações aí, essas 5, hoje é a 5ª pregação da série Faça Guerra contra o Pecado, né? Vamos então estudar hoje o texto bíblico de Efésios capítulo 4, versículo 25 a 31. Vamos começar no versículo 25. Veja o que diz a sua Bíblia aí, no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? O versículo diz assim: deixando a mentira, né? Pessoal, a mentira é algo que nós somos tentados a fazer, né? Por exemplo, às vezes, eu lembro na época do telefone fixo, né? Na época do telefone fixo, alguém liga na casa, né? Aí a criança atende, né? Alô? A sua mãe está? É a fulana. Daí a criança fala assim: mãe, é a fulana. Fala que eu não estou. Aí a criança: ela não está. O pior é quando a criança fala assim: ela falou que não está, né? Que criança, a criança é craque de entregar mentira, né? Então aí a criança fala, se for mais maiorzinho, fala assim: ela não está, né? Ela não está. Então, a gente está né, indo de casa para a célula, alguém liga: onde você está? Estou chegando. Nem saiu de casa ainda, né? Então, são coisas assim que a gente... É difícil, a gente vai criando aquela pequenas mentiras, né? E isso vai se avolumando em nossa vida. É interessante que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Isso é muito forte, gente. Está lá na Bíblia isso, João capítulo 8, 44, fala assim: vós sois do diabo. Olha o que diz: e o diabo é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. O diabo foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Olha que lindo isso aqui na Bíblia. Nós sabemos então quem é o pai da mentira, né? É o diabo, a Bíblia diz isso. Então, gente, não cabe a gente manter
esse pecado em nossa vida, né? Temos que procurar o máximo possível ser verdadeiros, né? Se alguém ligar para a gente, aonde você está? Né? Você não é obrigado a falar, mas se você falar, não mente. Fala, eu estou aqui no centro, né? Ou falar, não te interessa. Agora, agora você falar assim, né? Você falar assim, estou em casa, e não está, é mentira, né? Então, ou você fala a verdade logo, ou você não fala, né? Então, é melhor do que falar mentira. Mas, pessoal, é interessante que o livro de Apocalipse fala que não vai herdar o reino de Deus os feiticeiros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Está em Apocalipse 22, 15. Não vai herdar o reino de Deus, né? Então, eu não sei se você conhece a história na Bíblia de Ananias e Safira. É uma história clássica de mentira. Está lá no livro de Atos, né? Diz a Bíblia que eles venderam um terreno e eles foram oferecer o valor do terreno para os apóstolos, né? Pedro, Paulo, lá, a turma lá. Só que eles venderam, por exemplo, um terreno por 30 mil. Eles não eram obrigados a vender o terreno, mas eles quiseram vender para ajudar a ação social da igreja. E eles venderam por 30 mil e chegaram lá, vamos dizer assim, com 10 mil. E chegaram lá e falaram assim, está aqui a venda do terreno. Isso está lá em Atos, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Né? E aí, olha o que diz o apóstolo Pedro, né? Fala assim, Ananias, você conservando para você, não seria teu? E vendido, não é mais teu, né? Então, o que ele fez? Aí ele fala, o Pedro, não mentiste a homens, mas a Deus. Porque ele não precisava vender, mas se ele vendeu, e ele quis falar, eu vou dar para a igreja esse terreno, era para dar tudo. Agora, se ele vendeu e deu metade, e falou que deu inteiro, ele está mentindo, né? Então, a Bíblia fala que esse homem, ele morreu, né? Ele caiu morto, né? E depois de 3 horas chega a esposa dele chamada Safiras, o homem é Ananias, e ela chega falando assim, o que aconteceu? E Pedro só faz uma pergunta para ela assim, ei, você vendeu aquela terra? E você vendeu por tanto, que ele tinha falado, né? Ela falou assim, sim, por esse valor. Mentiste também, a mulher cai e morre também. Está lá em Atos, pode ler. Aí eu fico imaginando, se fosse assim nosso dia, gente, saiu na rua assim, tem uma pessoa morta ali, o que foi? Mentiu, né? Então, você vê como que para a igreja primitiva era um pecado tão grave, e a gente precisa assim, vigiar mesmo para não dar brecha em nossa vida, né? Nessa área, e ter esse pecado doméstico, né? Aquele pecadinho, não faz mal, né? Isso aí não faz mal. Então, é um alerta da palavra de Deus para todos nós nessa noite. Continuando, versículo 26 a 27, veja o que diz na sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Né? Se você for pegar o comentário bíblico desse texto, você pode ver, tá? Ele fala assim que há 2 tipos de raiva, escute o que eu vou falar, a ira justa e a ira injusta. O que é uma ira justa? A ira justa é, por exemplo, você é pai, e você chega em casa e descobre que seu filho está com a namorada dentro do quarto tendo uma relação sexual. Assim, o que está acontecendo aqui em casa? Ué, virou brincadeira? Mas nós não somos crente? O meu filho, está com brincadeira com seu pai? Então isso é uma ira justa. Você vai chegar, está tudo bem, né? Não está acontecendo nada. Pô, você é o sacerdote do seu lar. Então, a ira justa é aquela ira por uma razão importante, né? Por exemplo, né, quando Moisés lá, ele desce do monte e vê as pessoas adorando um bezerro de ouro, ele fica irado, porque as pessoas estavam perdendo a visão de Deus e indo para um bezerro, né? E assim, outros personagens da Bíblia, né, que se iraram, né, de uma forma justa, como na história podemos lembrar de Lutero, né, a ira de Lutero na sua época. Podemos lembrar da briga contra a escravidão, né, de muitos homens de Deus que não aceitavam a escravidão dos negros, né? Então são iras que a gente entende que é por uma coisa boa,
que você não pode aceitar aquilo ali na sociedade, né? Agora, é claro, a Bíblia diz bem claro: irai-vos, né, e não pequeis. Existe ali um limite, existe um momento que você não pode perder a sanidade, né? Então, um exemplo disso de boa ira, é a ira de Jesus, quando ele chega lá no templo, e as pessoas estão vendendo, o templo vira um comércio, né? Diz que as pessoas vendiam bois, ovelhas, tinham cambistas, né? E diz a Bíblia que Jesus então faz um azorrague de cordas, e ele começa a imagine Jesus com um chicote na mão na turma, né? Calma, ele não estava, né? E ele com chicote na turma, diz a Bíblia que ele derrubou as mesas, ele virou as mesas, diz que ele expulsou as pessoas, espalhou o dinheiro no chão, e os que vendiam pombas, está lá em João capítulo 2, ele diz: tirai daqui, não faça da casa do meu pai um negócio. Então veja que a ira de Jesus ali foi justa, tá? Porque as pessoas estavam fazendo do templo um negócio, um comércio. Só que se você analisar o texto bíblico, o que Jesus fez que ele não pecou? Por exemplo, ele fez um azorrague de cordas, ele expulsou as pessoas do templo, ele derramou o dinheiro no chão e virou as mesas. Mas é interessante, sabe o que ele não fez? Ele não soltou as pombas. Se você ler o versículo, fala assim: e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui essas coisas. Ele não soltou as pombas. Por quê? Porque talvez se ele soltasse uma pomba, aquela pomba não voltaria mais para o seu dono. Então, o que os comentários falam é que o dinheiro poderia ter sido recolhido, né? As mesas poderiam ser reviradas, novamente colocadas aí no local. Se tivesse algum boi, poderiam ser encontrados facilmente, ovelhas, enfim. Só que as pombas, se Jesus soltasse, seria um prejuízo. E Jesus nunca deu prejuízo nesse sentido para ninguém, não tinha esse objetivo de prejudicar ninguém. Então, é um exemplo do que Paulo está nos ensinando aqui: irai-vos, né? E não pequeis. Então, temos que tomar cuidado para não andar nesse limite, não ser uma pessoa que tudo é normal, que você nunca vai arrepiar. Se a tua família estiver indo para um caminho de morte, é seu dever como mãe, como pai, até como filho, dizer: está errado, é uma ira justa, né? Se você ver alguma coisa numa igreja evangélica que está sendo ensinada errada, seu dever dizer: isso aí está sendo pregado, não é Bíblia, está certo. Agora, se você fizer alguma coisa que vai prejudicar alguém, que vai machucar, aí já passou do limite, né? Já passou do limite. Então, a ira tem que ser bíblica, tem que ter uma aprovação da palavra: irai-vos e não pequeis. Esse é o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Você pode pegar o comentário dele do livro Efésios, comentário bíblico, e você lê esse versículo, você vai ver exatamente esse comentário que eu estou falando para vocês, certo? Então, assim como Deus odeia o pecado do seu povo, assim também nós temos que despertar essa raiva justa, num limite adequado, para não deixar a nossa família sair do caminho da palavra de Deus, tá? Então é um dever, sim, que nós temos como sociedade, como família. Vamos avançar. Não furte mais, é o versículo 28, veja aí na Bíblia o que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado, né? Gente, não furte, né? Interessante, talvez na igreja lá dos Efésios, né? Talvez alguma pessoa tinha tido problemas já com essa área, né? E nós já falamos na série, apareceu várias vezes já esse tema aqui, né? Já falamos já de você às vezes encontrar um celular, né? E você devolver, às vezes na padaria alguém te devolver um troco a mais, né? Você entregar, né? Então assim, você tem que cuidar com essa atitude, não de roubar um banco, mas no seu dia a dia, né? Então seja a desonestidade, né? Você tem que fazer aquilo que é justo. E interessante que também o diabo é chamado também de ladrão, né? Lá em João capítulo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? E assim, e Jesus perdoa, né? Pessoas assim, ele perdoa, dá uma chance. O ladrão na cruz,
Jesus falou assim para aquele ladrão, o ladrão falou assim, tem misericórdia, né? Lembre-te de nós. E Jesus falou para aquele ladrão, hoje você estará comigo no paraíso. Então, há arrependimento genuíno, né? Há mudança de vida. Jesus pode sim mudar essa forma de viver, né? E interessante também falar aqui, se você observar o versículo, né? O versículo fala assim, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, né? O trabalho é uma bênção, gente. Se você tem um trabalho, graças a Deus por isso, acorde cedo, né? Sua camisa, né? O trabalhador é digno, é uma bênção o trabalho. Nós não somos um povo preguiçoso, nós somos um povo que acorda cedo. O povo protestante, cristão, o povo que fala o nome de Jesus, tem que ser um povo disciplinado, né? Tem que ser um povo que trabalha, é justo o trabalho, é digno, né? E a gente vê aqui a palavra falando para nós trabalhar, o texto fala assim, né? Com as próprias mãos, né? Fazendo com o que é bom, né? E aí fala mais, para acudir o necessitado. Pessoal, o nosso alvo no trabalho não é só ganhar dinheiro. A gente não trabalha só para ganhar dinheiro, não. A gente trabalha porque é uma vocação o trabalho. O trabalho é um privilégio, é uma bênção. A gente trabalha para abençoar pessoas. Não é só para ganhar dinheiro, o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma necessidade. Agora, eu estou lá trabalhando só por causa do dinheiro, está errado. Você tem que fazer aquilo com amor. Você tem que fazer aquilo com convicção, por vocação. Você tem que amar o seu trabalho. Né? Que alegria poder trabalhar. Esse é o pensamento do cristão. Que bênção o trabalho, dar um bom testemunho, não um parasita, não uma pessoa que está ali só para ganhar dinheiro, ver a hora passar, não. A gente quer ver o bem da sociedade, ajudar. Né? Você imagine o trabalho de um catador de lixo. O simples fato dele passar na sua casa ali, tirar o lixo da sua casa. Imagine aquele lixo sendo acumulado semana após semana. Não vai ficar bonito. Não vai ficar um lugar interessante de viver e de habitar. Mas o trabalho dele é um trabalho que ajuda a comunidade. O seu trabalho tem que ajudar alguém. O seu trabalho tem que abençoar pessoas. Né? Não é só pelo dinheiro. Nem tudo a gente faz pelo dinheiro, gente. Nem tudo a gente faz pelo dinheiro. A gente tem que fazer coisa com amor. Né? O dinheiro é uma necessidade, mas não é obrigatório. Não é uma lógica primeira. Não pode ser. E fala mais, para ajudar o necessitado. Que bom a gente ter dinheiro para ajudar as pessoas que precisam. Que bom a gente ter dinheiro para levar um pouco de conforto para os que menos têm. Né? Que bom a gente ter dinheiro não só para guardar, mas para investir em vidas. Congresso Vida Nova agora. Você tem condição de investir em vidas? Você tem condição de pagar para alguém ir que não tem condição? É isso a ideia do dinheiro. Não é só para guardar dinheiro. Investir em pessoas, evangelização. Investir em pessoas no reino de Deus. Essa é a função do dinheiro também. Então a gente precisa sempre pensar sempre na palavra de Deus e não só no nosso bolso somente. Vamos para frente. Versículo 29. Palavra torpe. Olha o que diz aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que bonito, gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? O apóstolo Paulo sai do uso das mãos para o uso da língua, da boca, da fala. Então o que ele está falando agora, a palavra torpe, significa como se fosse algo podre, estragado. A sua boca não pode falar alguma coisa estragada. Né? O que Jesus disse? Interessante, a boca fala do que o coração está cheio. E olha, hoje é muito comum, as pessoas falam palavrão hoje como se fosse a coisa mais comum. Né? Eu fui assistir um filme um tempo atrás, Até que a Sorte Nos Separe, o número 3, assisti no cinema. E gente, eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de palavrão. Sabe, parece que virou hábito, né? É moda falar palavrão. O que para a Bíblia é algo tão sério, tão grave, virou comum, né? É bonito. Então lá no filme, né, várias vezes lá o Leandro Hassum, né, que faz no filme, ele faz o personagem de Tino, né, ele fala palavrão como se fosse algo normal. Né? E a gente não concorda com esse tipo de pensamento, porque a Bíblia está ensinando aqui. Né? Palavrão em filmes, palavrão em novelas, palavrão em músicas. Né? O que é palavrão? Se você pegar o dicionário, palavrão palavras desnecessárias, vulgares. Né?
Então tem pessoas talvez aqui na igreja agora, tem pessoas que talvez falam palavrão e acham normal. Já é um hábito. O que é um hábito? Já é uma coisa que ela nem percebe, né? Ela nem percebe. Então, pessoal, olha, precisamos cuidar. A Bíblia fala assim, lá em Colossenses 3:8, fala assim: despojai-vos da linguagem obscena do vosso falar. Despojai-vos, tira da sua vida a linguagem obscena. Diz que uma vez uma pessoa chegou ao pastor e falou assim: pastor, posso ir para a balada? Pode. Pastor, posso beber e fumar? Pode. Pastor, posso falar palavrão? Pode. Afinal, pastor, o que eu não posso? Não pode entrar no reino de Deus fazendo tais coisas. O cristão tem uma postura diferente, tem um pensamento diferente, né? A gente precisa mudar o linguajar. Quando a gente se converte, claro, chegou na igreja agora, tudo bem, está no processo, mas começa a mudar, né? Você é um cristão agora, não cabe mais o palavrão na sua boca, né? É hora de você já começar a refletir nas palavras que saem da sua boca. E não sei se você sabe, mas se você tem filhos, os seus filhos ouvem você falar palavrão e vai falar na escola, né? Eu já ouvi crianças falando palavrão, né? Não foi uma vez não. Por quê? Com certeza está ouvindo em casa, né? Está ouvindo os pais falarem. Então, essa é uma grande briga até nas escolas, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? As amizades também, né? Amizades, a Bíblia fala assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com uma pessoa que fala palavrão, você vai falar também, né? Porque amigo é o seguinte: amigo é que nem um botão de elevador, ou te leva para cima ou te leva para baixo, tem jeito. Se ele fala palavrão, você fica ali conversando com ele, vai falar também, né? Então você tem que falar: ô meu amigo, você quer ser meu amigo? Diminui isso aí, vamos evitar, porque você está me influenciando, companheiro. Toda hora você solta um palavrão, né? E aí, sem você perceber, você está falando também, né? Então realmente é algo que a gente precisa tomar cuidado. Eu já contei uma história aqui, né, dos animais dentro de nós. Não sei se você lembra dessa história, eu vou contar aqui rapidamente, né? Diz que uma pessoa morava numa casinha simples, né? E um vizinho um dia fez uma visita. E esse outro vizinho era uma pessoa idosa, né, muito querida. E ele começou a conversar ali com os dois vizinhos conversando. E o vizinho falou assim que estava muito cansado, né? Que tinha muito trabalho, que todo dia ele tinha muitos animais na sua casa. E o outro vizinho disse: cara, mas não estou vendo nenhum animal aqui na tua casa, não estou vendo nenhum gato, cachorro, não estou vendo nenhum... Não, mas eu tenho muitos animais aqui em casa. Que animais são esses que eu não estou vendo? Ele falou assim: olha, eu tenho 2 falcões, né? Dois falcões, né? O que é um falcão? Ele falou assim: o falcão é aquilo que tenta me dominar, são os meus olhos, são os falcões. Eu também tenho 2 águias. O que são as águias? As águias, às vezes, são as minhas mãos, que querem pegar coisas que eu não posso pegar. Tenho 2 coelhos, que são os meus pés, que querem ir para o lugar que eu não devo ir. Ah, mas tem um que é difícil, uma serpente. E essa serpente está atrás de uma jaula de 32 barras. Essa serpente está pronta para morder, envenenar. É a minha língua, as barras são os dentes. Ah, eu tenho o mais difícil de todos, é um jumento. Muito teimoso, muito obstinado. Ele se recusa a fazer as coisas do dia a dia. Esse jumento é o meu corpo. Olha, quantos animais eu tenho que cuidar todo dia, por isso eu estou cansado. Aí o vizinho falou: olha, não tinha pensado nisso. Realmente nós temos que cuidar desses 6 animais que estão em toda a humanidade. Todos nós temos esses animais. Então, pessoal, a serpente da língua, cuidado, né, com as palavras. Ah, pastor, eu quero parar de falar palavrão, me ajuda. Eu vou te dar umas ideias aqui. Primeiro, uma ideia para você. Primeiro, você tem que se convencer que é pecado, que muita gente não se convence. Eu prego aqui, mostro um monte de versículo, a pessoa sai daqui e fala assim: ah, eu não concordo. Primeira coisa, você tem que se convencer que é a palavra de Deus, que é pecado. Segunda coisa, você tem que pedir ao Espírito Santo que te ajude. Terceira coisa, peça para os seus amigos, familiares, parar de falar palavrão. 4, quando for falar palavrão, põe uma outra palavra, né? Por exemplo, você vai falar palavrão, você põe droga, porcaria. Não fala palavrão, fala uma palavra mais leve.
Outra ideia, cria um pote de palavrão, ou seja, fala para todo mundo da sua casa assim, ó, quando eu falar um palavrão, eu tenho que colocar R$1 aqui no pote, tá? Então fica combinado lá na casa, na família, põe um pote lá, falou palavrão, ô pai, pode colocar aqui R$1, ô filho, pode colocar R$1 aqui. É uma forma também de você, né, mudar. Olha, eu quero dizer para você uma coisa, quem sabe 40 dias sem falar palavrão. 40 dias. Quando você terminar essa campanha, eu tenho certeza que você nunca mais vai falar palavrão na sua vida, né? Porque já diz os estudos, se a gente fica 21 dias, a gente pode ficar a vida inteira. Então, encerrando esse tema, diz assim a Bíblia: não saia da vossa boca, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tá, vamos para frente, pessoal, versículo 30. Veja o que diz na sua Bíblia aí. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Poxa, que coisa linda isso aqui, gente. O Espírito Santo se entristece. Sabia disso? Ele chora. Ele se entristece com comportamentos, né? Quando você fala palavras chulas, quando você fala palavras pornográficas, quando você fala palavrão, o Espírito Santo se entristece. É o que está dizendo a Bíblia. E não entristeçais o Espírito Santo que vive em você. Quando você coloca o pecado, o Espírito Santo fica triste, porque ele tem que sair dali. Ele não vai habitar no seu corpo mais, porque ele não é bem-vindo mais ali. Então, ele sente, ele vive em nós, ele tem sentimento, e ele quer que a gente faça o que lhe agrada, e não o que lhe desagrada. Vamos procurar ouvir essa série de pregações contra o pecado e pensar que tudo que a gente está fazendo, se dos pecados está sendo falado, entristece o Espírito Santo. Entristece. Vamos pensar nisso e tomar decisão de mudança. Amargura, olha o versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia, né? O que é amargura, gente? É a pessoa que se recusa a perdoar, a se reconciliar. Ela se recusa, né? Tem um texto na Bíblia que dá essa ideia da raiz, que é lá em Hebreus 12, fala assim, que não haja raiz da amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que é isso. Sabia que quando você está amargurado com alguém, aí você vai lá e fala com outra pessoa, fala, ó, o fulano me fez mal. Aí já contaminou o outro. Aí você vai lá e fala, o outro fala para o outro, fala, ó, o fulano fez isso, aquilo com o outro. Então ela vai fazendo aquilo que está no data show. Ela vai criando raiz e vai criando mais profundidade, e depois é difícil de resolver, né? O apóstolo Paulo fala assim, né? Não tem, longe de vós a amargura, né? Longe de vós, não deixa crescer, né? Não deixa vos perturbar, não deixa que sejam contaminados, né? Que pessoas sejam contaminadas por causa dessa amargura. É muito, muito sério essa questão de relacionamento, né? Mateus capítulo 5 fala assim, ó, se você for trazer a oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, reconcilia-te com teu irmão e voltando faze a tua oferta, né? Irmãos, eu sei que não é fácil, mas a Bíblia diz assim, o que depender de você, tem de paz com todos. O que depender de você, tem de paz. A gente precisa se esforçar para ter paz com as pessoas. É isso que está falando aqui o tema amargura. Ainda versículo 31, longe de vós, amargura, cólera, ira, né? Cólera e ira eu coloquei junto. A cólera, pessoal, o que é cólera? Nós agora estamos saindo daquele texto inicial que fala assim, irai-vos e não pequeis. Aqui já é uma ira e uma cólera errada, né? A cólera é como a pessoa assim, ela explode, né? E ela faz uma besteira na hora, né? Ela faz uma besteira na hora. Eu lembro de uma vez um amigo lá de Cuiabá, ele parou o carro e num estacionamento, e alguém parou o carro atrás dele.
E na hora ele falou que ficou com tanta raiva, que na hora ele, sem perceber, ele começou a chutar o carro da outra pessoa. Ele começou a chutar e bater no carro. Porcaria desse carro aqui na minha frente. Batia no carro. Perdeu ali o limite, né? Então, esse cuidado, né? A ira, né? A ira também, né? Dentro disso, né? É uma coisa mais longa a ira, né? Se mantém por mais tempo, né? A cólera é aquela hora que bate e sai, e a ira talvez a pessoa fica sentindo mais tempo aquela ira, mais profundo, né? Versículo 31, gritaria, né? Longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria, a palavra gritaria, né? Pode ser traduzida aqui também, segundo o comentário bíblico, falar mal dos outros, falar pelas costas, difamar a reputação das pessoas, né? Também dentro dos pecados aí, sociais, né? Relacionamentos e blasfêmias, né? Blasfêmias também desejar o mal, blasfêmias difamar também a reputação da outra pessoa. E por último aqui, né? A malícia, má vontade, desejar o mal das pessoas. Eu quero concluir, pessoal, com o versículo 32, tá? Vamos ler juntos aí o versículo 32. O pessoal do louvor aqui pode se preparar. Versículo 32, vamos ler juntos. Efésios 5:32, vamos lá? Sujeitando-vos uns aos outros. Não, eu estou errado, né, gente? 32 do 4, não é isso? Do 4, no 5. 32 do capítulo 4, vamos lá? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que bonito, né? Antes, não vamos seguir as obras da carne, Paulo diz, mas antes, vamos ser benignos, compassivos, vamos perdoar, como também Deus nos perdoou. Eu passei um vídeo semana passada aqui do pastor Hernando Dias Lopes, né? Que ele fala lá a diferença daquela parábola, né? Do talento e do denário. A pessoa foi tão perdoada, né? E depois não quis perdoar uma dívida tão pequena, né? Assim, Cristo nos perdoou, né? Assim também nós temos que perdoar. Quem somos nós para negar o perdão de alguém ou negar pedir perdão, né? Nós erramos tanto, nós falhamos tanto, nós somos pessoas tão pequenas, tão erradas. Ninguém é dono da razão, né? Não somos dono da razão. Temos que ter humildade também para pedir perdão, para reconhecer o nosso erro. E o que depender da gente, diz a palavra, ter paz com todos. Que o Senhor nos ajude